O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora ID. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos. Origem e natureza dos Espíritos. Questão 76. Que definição se pode dar dos Espíritos? Pode-se dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Nota: o vocábulo espírito é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente universal. Questão 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados, por essa razão, filhos de Deus? Meu Deus, são sua obra absolutamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que, quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama de sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. Questão 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, e isto é incontestável, mas saber quando e como nos criou não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se entenderes como isso, que sendo Deus eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como ele criou cada um de nós, digo-te, ainda ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Questão 79. Visto que existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas ainda uma vez a origem deles é um mistério. Questão 82. É exato dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem suficiente? Pode um cego de nascimento definir a luz? Imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Um cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Questão 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo e se, num tempo dado mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e não retorna à massa donde saiu, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Existem coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada, e isso não é razão para que as rejeiteis. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende.
Dissemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto.